Contrato de locação. 7 dicas que podem eliminar problemas futuros. Nosso escritório é muito procurado a fim de oferecer orientação e esclarecimentos no tocante à locação de imóveis, nas 3 modalidades conhecidas: residencial, comercial e por temporada. Você está no canal Fatos Jurídicos, Interações e Entretenimentos. Sou o Dr. Elias Pereira, advogado, com larga experiência também na área envolvendo imóveis e principalmente locações. E tendo dúvidas em relação a este tema, favor se inscrever no canal, tocar o sininho e compartilhar o conteúdo. E assim estar ajudando outras pessoas que possuem dúvidas a respeito deste tema. Solta a vinheta. Bom, como é de conhecimento de muitos, a locação é uma relação que, por vezes, ocasiona inúmeros transtornos, tanto para o locador, que é o proprietário, quanto para o locatário, ou inquilino, também chamado. Quando a locação é realizada de maneira direta pelo proprietário, normalmente, muitos sequer elaboram ou fazem elaborar contratos de locação expresso, ou seja, escritos. Muitas vezes, a locação ocorre de maneira verbal e, com isto, provoca sérios problemas no decorrer da relação locatícia, principalmente ao término desta. Outros até elaboram o contrato, no entanto, utilizam contratos de modelos prontos, que se adquirem em papelaria, etc. Assim, principalmente o locador que se socorre deste modelo de documento, corre sérios riscos de ter que suportar o inquilino no imóvel, ainda que este não pague regularmente os aluguéis, pois as ações nestes casos são por demais morosas, além de dispendiosas. Assim, com este conteúdo, acredito que aquele que tiver interesse e precisar sanar dúvida relativa à locação de um bem imóvel, sem sombra de dúvidas, ao final deste vídeo, estará bastante alinhado com a maneira correta de firmar contratos de locação, seja qual for a modalidade e finalidade. Modelo de contrato pronto, não cometa esta loucura, pois cada caso é um caso e quase que totalmente as cláusulas indicadas em um contrato pré-elaborado, ou seja, contrato pronto, não se enquadrarão em situações específicas. Portanto, confira. Número 1. Elabore o contrato de acordo com cada caso. O contrato de locação deve ser elaborado e nunca deve ser utilizar modelos prontos, pois cada contrato tem suas particularidades e muitas vezes, ao se utilizar um modelo pronto para este fim, o locador e até mesmo o locatário podem sofrer prejuízos e privações. Ressalta-se que o contrato de locação não é apenas um simples documento, pois, uma vez descumprido o contrato, surge para a parte inocente da locação o direito de execução, ou seja, de tornar o título extrajudicial em processo de execução, artigo 784-8 do Código de Processo Civil, destacando ainda que a única forma de se propor despejo, independentemente de ser proprietário, é um bom contrato de locação previamente elaborado. Portanto, antes de alugar um imóvel, estabeleça todas as particularidades quando da elaboração do documento. Número 2. Estabeleça os prazos legais para cada caso. As modalidades de locações são residencial, não residencial e temporada, conforme já dito, sendo contratos de locação para fins residenciais, de acordo com o artigo 46 da Lei 8.245 de 91, o prazo mínimo estabelecido é de 30 meses, ou seja, 2 anos e meio. Já o prazo mínimo para locação comercial, a lei não estabelece, porém entende-se que, superados 90 dias, que este prazo é o prazo máximo do aluguel por temporada.
Pode ser indicado o tempo que as partes entenderem, respeitando o limite máximo de 5 anos, se tratando de imóvel para fins não residencial. Artigo 46 da Lei 8.245 de 91. E o contrato por temporada, o prazo de locação máximo é de 90 dias. Artigo 48 da Lei 8.245 de 91. Fica estabelecido que, caso o contrato seja elaborado sem respeitar os mencionados prazos, cada um em sua modalidade de locação, a outra parte poderá, se o quiser, manter-se no imóvel até que finde o prazo total estabelecido. E o locador, neste caso, terá que suportar a presença do locatário no imóvel, muitas vezes indesejada. Número 3. Combine, no momento da elaboração do contrato de locação, quem será o responsável pelo pagamento das despesas acessórias, como IPTU e demais taxas. Conforme sabemos, o IPTU é um tributo vinculado ao imóvel, logo de responsabilidade do proprietário, ou seja, no caso de locação do locador. Transferir essa obrigação para o locatário é até viável, no entanto, se este não quitar a dívida decorrente da inadimplência, alcançará o dono, que é o responsável tributário por este tributo. Por isso é que é bom inicialmente estabelecer as obrigações de cada um sobre este assunto, sob pena de sanção em eventual descumprimento. Número 4. Fique atento ao prazo indicado no contrato de locação para fins de eventuais notificações. O término do contrato de locação é o momento em que o locatário terá que devolver o imóvel ao locador, e dessa forma, da mesma maneira que o recebeu. No entanto, se o contrato não estiver sido elaborado dentro dos prazos previstos na Lei 8.245 de 91, em que pese o vencimento do contrato, caso o locatário resista para permanecer no imóvel, o locador terá que suportar o locatário no imóvel pelos meses ou anos determinados pela lei, no caso da lei mencionada. Exemplo: A. Aluga um imóvel residencial de B, locador. Elabora contratos de locação com prazo de 12 meses, como dito acima, bem como disposto no artigo 47 da Lei 8.245 de 91, o prazo de locação de imóvel residencial é de 30 meses. Desta forma, se A quiser permanecer no imóvel, ele terá amparo legal para este fim. Por 30 meses ele será mantido no imóvel se buscar amparo legal para isto, e não por 12 meses do contrato anteriormente firmado, desde que não esteja inadimplente e não tenha descumprido nenhuma outra obrigação contratual. E mesmo sendo considerados os 30 meses do contrato, 30 dias antes do término deste, o locatário poderá denunciar a locação. Artigo 6º da Lei 8.245 de 91. Quinto, da eleição de foro para fim de discussão de questões judiciais decorrentes da locação. Foro se refere à competência territorial para a propositura de eventual ação, ou seja, o foro se refere à indicação de onde a parte quer ou deve propor litígio judicial, sob pena de indeferimento do seu pedido à Justiça. Portanto, a eleição do foro, a fim de dirimir questões decorrentes dos contratos, é de suma importância, uma vez que, se tratando de imóvel, em regra, será do local deste imóvel. Artigo 47 do Código de Processo Civil. No entanto, quando da elaboração do contrato, sem assistência de um profissional do direito, principalmente quando se copia contratos prontos, a pessoa indica com marca diversa do local do imóvel. Daí, quando surgem divergências da locação entre locador e locatário, ou vice-versa, havendo necessidade da propositura de ação judicial, o foro competente será aquele indicado no contrato, ainda que muito distante do local do imóvel alugado, o que dificultará tanto para locador quanto para locatário. Sexto,
das garantias locatícias. Uma garantia no contrato de locação é muito importante, em que pese não ser obrigatória. No entanto, inserir garantia numa relação locatícia é sinônimo de morosidade excessiva em eventual procedimento judicial de despejo, ou seja, sendo o contrato elaborado sem indicar garantias, o despejo ocorrerá muitas vezes bem mais rápido, uma vez que cabe liminar de despejo, quando o contrato não faz constar garantia da locação, conforme vasta jurisprudência de nossos tribunais. Ao passo que, havendo garantia, o procedimento ficará travado, pois todas as partes deverão ser intimadas e participar do processo como um todo. Já na modalidade sem garantia, o magistrado, no caso de ação judicial, poderá deferir liminar sem ouvir a outra parte, ou seja, no tocante à celeridade em eventual descumprimento contratual do locatário e o desejo de despejá-lo do imóvel locado, em que pese demais risco, o ideal será sem indicar garantias. Artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9 da Lei do Inquilinato e artigo 300 do Código de Processo Civil. Número 7. Elaboração do termo de vistoria. O imóvel a ser entregue à locação precisa estar adequado ao uso ou ao fim a que se destina. Artigo 22 da Lei 8.245 de 91. Dessa forma, no momento da locação, é aconselhável elaborar um laudo de vistoria do imóvel a fim que sejam que venham constar e serem verificadas as condições de todos os utensílios internos e externos do imóvel, bem como pintura, portas, janelas, torneiras, etc. Referido laudo deverá ser assinado tanto pelo locador quanto pelo locatário, além de testemunhas. Dessa forma, quando do encerramento do contrato de locação, caso haja divergência quanto aos utensílios, bem como a conservação do imóvel, e ainda havendo ausência de utensílio indicado no laudo de vistoria, o responsável por eventuais ocorrências será o locatário, uma vez que este deve devolver o imóvel no estado que o recebeu. Artigo 23, 3 da Lei 8.245 de 91. Não firme contrato sem análise criteriosa de um profissional do direito. Evite problemas e prejuízos futuros. A alocação de imóvel é tema muito complexo, o que pode ser verificado em decisões de nossos tribunais de justiça. Portanto, ao pretender alugar o imóvel, busque orientação jurídica qualificada. O que você achou deste assunto? Qual a sua opinião? Teria algo a acrescentar ou compartilhar? Inscreva-se, curta, toque o sininho e compartilhe. Fique na paz.